Em todas as missas, nós professamos lá no creio, né, a profissão de fé. Logo depois da homilia, creio na comunhão dos santos. E muitas das vezes nós não sabemos o que isso significa. Comunhão dos santos, esse dogma de fé, essa certeza da fé, ele está muito bem embasada na Bíblia. Então nós vamos ver hoje o que a Bíblia diz sobre a comunhão dos santos. Lembrando que dentro da comunhão dos santos existe a intercessão dos santos. A primeira questão que nós devemos entender é que a igreja é o corpo místico de Cristo, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. Já vai dizer lá em Efésios 4, do 11 ao 16, a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado do homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Mas, aí nós vamos ver no versículo 15, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Então nós vemos nesta passagem que existe o corpo místico de Cristo, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo já diz, nós sabemos que Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo significa ungido. Quem crê em Jesus é batizado, ele começa a fazer parte desse corpo místico, ele passa a ser um membro desse corpo, cuja cabeça é Cristo, cujo fundamento são os apóstolos. Existe até uma dúvida que alguns cristãos possuem, quando nós dizemos que Pedro é a rocha, e aí as pessoas pensam, não, se Jesus é a pedra angular, Pedro não pode ser a pedra ou a rocha. Então confundem a função de pedra angular, que é Jesus, e a função de pedra alicerce ou pedra fundamento, que é justamente a função dos apóstolos e que está principalmente incluída como missão de Pedro. Por isso que Jesus fixa o olho, eu acho que é João 1, Jesus fixa o olho em Pedro e diz que ele vai se chamar Cefas, que significa pedra alicerce, pedra fundamento. Isso está lá em Efésios 2, 19 ao 20 e em Mateus 5, 14 e em Lucas 10, 16. O que essas três passagens dizem? Que a igreja tem como fundamento os apóstolos, que são representantes visíveis de Jesus Cristo. Eles são o fundamento, o alicerce, a pedra fundamental, que temos, como está lá em Mateus 16, 16, Pedro como o principal, a rocha fundamental, está nos alicerces da igreja. Agora, a pedra angular costumava ser na época de Jesus, eu acho que até depois em outras construções ao longo dos anos, aquela pedra que não era retangular, ela era angular, que servia para segurar o telhado. Ele subia, colocava as pedras retangulares uma em cima das outras, até que chegava ao telhado, e aí precisava lá naquela ponta de uma pedra que fosse angular, né? Que fosse como se fosse uma ponta que segurasse o telhado. Então Jesus é a pedra angular, é o que diz a Bíblia. Pedra angular utiliza este termo. E também, como está no alto, lembra também, está aí de forma alegórica, mostrando a cabeça. A cabeça dessa construção, cujos os tijolos ou as outras pedras somos nós.
E aí nós podemos também levar para a questão do corpo místico. Assim como Jesus é a pedra angular, Jesus é a cabeça da igreja. Assim como nós somos as rochas, os tijolos, vamos dizer assim, dessa construção, nós somos os membros. E cada um com seus dons. Uns são evangelizadores, outros cantam, outros são apóstolos. E é essa diversidade de dons que faz a harmonia desse corpo místico que é a própria igreja, cuja cabeça é Cristo. Então, a comunhão dos santos, dentro dela está inserida a intercessão dos santos. E o que significa a intercessão dos santos? É que nós, santos da terra, santos aqui no sentido de escolhidos, eleitos por Deus para seguir Jesus Cristo, juntamente com as santas almas do purgatório, porque já são santas, porque estão se purificando para chegar ao céu, né? E purgatório, nós já vamos falar sobre isso em outro vídeo, mas é completamente fundamentado na Bíblia. E temos as santas almas que já estão salvas, que já estão com Deus na igreja triunfante. Então nós temos aí 3 igrejas que formam esse corpo místico de Cristo. A igreja militante, que somos nós na terra, que estamos militando, trabalhando, buscando a nossa salvação em Jesus Cristo. A igreja padecente, que são aqueles que padecem no purgatório, que não podem interceder mais, não podem pedir mais por eles mesmos, mas podem interceder por nós a Deus, podem interceder por nós, e a igreja triunfante, que são os santos, que podem se, e juntamente com os anjos, evidentemente, que são aqueles que já triunfaram, que estão com Jesus na Jerusalém Celestial. Então, evidentemente, quando um membro adoece, isso vai contaminar o corpo. Quando os membros estão saudáveis, esses membros vão ajudar os outros membros que estão doentes a melhorarem. Existe essa simbiose, vamos dizer assim, essa partilha, melhor dizendo, essa comunhão, essa solidariedade espiritual entre os santos. Tanto os santos que estão caminhando aqui, que são aqueles santos de eleitos separados, não são santos completamente salvos, mas aqueles que estão a caminho da salvação. As santas almas do purgatório, que fazem parte, como eu já falei, da igreja padecente, que eles não estão totalmente purificados, mas estão a caminho da purificação. Depois do purgatório só existe o céu, então por isso são chamadas de santas almas, por isso possuem qualidades santas. E, logicamente, os santos de Deus que já estão na Jerusalém Celestial. Lembrando, só para vocês registrarem, Jesus é a cabeça da igreja, a pedra angular, está lá em Colossenses 1:18 e Atos 4:11. Então Jesus pedra angular, cabeça da igreja, Pedro fundamento juntamente com os apóstolos, pedra fundamental, pedra alicerce. São pedras diferentes, está lá em Efésios 2:19 ao 20. Vamos agora à passagem que mostra de uma forma muito bela essa comunhão dos santos que estão na terra, na igreja militante, os santos do purgatório, igreja padecente, os santos dos céus na igreja triunfante. Podemos ver isso em Hebreus 12, do 22 ao 23. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, estamos falando do céu, da Jerusalém Celestial, estamos falando do céu, das miríades de anjos, e aí nós estamos falando de milhares de anjos, da assembleia festiva, dos primeiros escritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Os justos que chegaram à perfeição são santos dos céus. Os milhares de anjos são os anjos dos céus. E nós sabemos também que Jesus fala que seremos como os anjos do céu. Então, aqui também nessas miríades de anjos estão incluídos santos. Mas, de uma forma um pouco mais detalhada, o texto lá, o escritor, aquele que escreveu a carta aos Hebreus, deixou bem separado das almas dos justos que chegaram à perfeição, lá no versículo 23.
E também é interessante frisar que existe no texto original, a Assembleia Festiva dos Primeiros Escritos no Livro dos Céus diz Assembleia Universal, que vai lembrar o que? A qualidade da Igreja Católica. Católica em grego significa katlon, vem de universal. Então, aqui existe, além da comunhão dos santos, ainda está nesse texto, em grego, o termo katlon, que é aquele que vai nomear a Igreja de Cristo. E aí nós temos em Apocalipse 6, do 9 ao 11, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Ou seja, são os santos, aqueles que deram testemunho de serem imitadores de Jesus Cristo. E aí continua no versículo 10. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, sinal de purificação, sinal de salvação, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Vimos aí, Deus manda aguardar, não tem ninguém dormindo, como vai lá dizer, nós já temos um vídeo sobre isso, que as almas não estão dormindo após o julgamento, até porque em Hebreus 9, 27, vai dizer que os homens morrem uma vez, e depois vem em seguida o juízo. Jesus na cruz diz ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Então percebemos nessas passagens que aqueles que são imediatamente julgados após a morte, e já temos também um vídeo sobre isso, que acontece imediatamente após a morte, que é nós falamos sobre o juízo particular, essas almas que vão para o céu, elas estão conscientes e intercedem por nós a Jesus Cristo. Apesar de Jesus ser Deus, vamos dizer assim, é uma nomenclatura completamente errada dizer que os santos intercedem a Deus Pai. Os santos intercedem a Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque foi Ele que assumiu a humanidade. Ele é o único mediador. Então os santos pedem a intercessão de Jesus. E nós sabemos que Jesus Cristo é o único mediador, Salvador entre Deus e o homem. Está lá em 1 Timóteo do 2 ao 5. Mas nós sabemos que nós podemos interceder uns pelos outros. Vamos mostrar alguns exemplos de intercessão dos santos na própria Bíblia. Mas nós vemos isso na nossa comunidade. Seja você católico, seja você evangélico, nós pedimos: reza por mim. Nós pedimos, o evangélico, por exemplo, pede ao pastor: reza por mim, me liberta, às vezes uma oração de cura e libertação, intercede pela minha família, reza por mim, ora por mim, né? É uma nomenclatura mais usada entre os evangélicos. Aí está a intercessão. Aquele pastor vai pedir a Jesus Cristo por você. E exatamente esses santos que estão conscientes nos céus, as santas almas do purgatório que estão conscientes no purgatório, e nós que estamos aqui militando na igreja militante, podemos sim interceder uns pelos outros nesta grande solidariedade espiritual, nesta grande comunhão dos santos. E vimos aí em Hebreus um grande exemplo de que essa comunhão existe. Jesus é o único mediador. Jesus é aquele que morreu na cruz por nós. Não foi nenhum santo, não foi nenhum de nós, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum padre. Foi Jesus Cristo. O original diz que Jesus é Messites. Messites é exatamente o único mediador, significa o Salvador, o mediador. Somente Jesus abriu os céus para nós quando deu a sua vida, sacrificou a sua vida por nós na cruz. Só Ele tinha o valor de Deus para poder reparar a injúria feita pelos primeiros pais e todas as injúrias todos os pecados que nós cometemos a Deus, que tem uma infinita majestade. Somente Deus dando a sua vida, que tem infinito valor, para poder trazer a justiça, reparar o dano causado com os nossos pecados. Então nenhum santo teria essa condição. Mas existem sim muitos intercessores. E aí é uma outra palavra que é utilizada, intercessione. É completamente diferente de messites. Não podemos dizer que eles são
únicos meios de salvação. O único meio de salvação é somente Jesus. Mas sim, os cristãos podem interceder uns pelos outros. E nós vamos ver no final desse vídeo que não é somente os católicos que creem nesta comunhão dos santos, que creem que os santos dos céus, por exemplo, estão intercedendo por nós aqui na terra. Não somente os católicos, mas isso vai ficar para o final do vídeo. E aí nós vamos ter, assim como a passagem de Jesus ser o único mediador, o único salvador, o único que abriu os céus para nós, que está lá em 1 Timóteo 2,5, nós temos várias passagens que confirmam que podemos sim interceder uns pelos outros. Romanos 8, do 26 ao 27, Apocalipse 5, versículo 8, João 2, do 1 ao 12, segundo Macabeus 15, do 12 ao 15, Apocalipse 6, do 9 ao 11, que eu já li, e muitas outras passagens. Ou seja, são duas funções diferentes. Messias, somente Jesus é o Salvador, o único mediador, e todos nós podemos ir interceder uns pelos outros nesse grande corpo místico cuja cabeça é Cristo, cujo fundamento são os apóstolos, que nós chamamos essa grande solidariedade uns pelos outros de comunhão dos santos. A importância dos santos fica bem clara porque muitos vão falar, não, mas nós precisamos olhar para Jesus e imitá-lo. Muito bem, a própria Bíblia, ela diz que precisamos sim olhar para o nosso irmão que está melhor na caminhada, que pode ser exemplo da nossa comunidade, um ato concreto perto de nós e imitá-lo. É a própria Bíblia que diz isso. Porque os santos nada mais são do que grandes exemplos. Existem os santos da terra, que são escolhidos, que estão na caminhada, não vamos dizer que essa pessoa está salva, mas ela está caminhando, no sentido de escolhido, como nós dizemos, ô santo, a gente está dizendo que ele é escolhido. Vem do termo separado, que é um dos, vamos dizer assim, um dos significados, sem chegarmos aos textos originais, é um dos significados de santo, estar separado, eleito de Deus. Então, nós podemos sim imitar o exemplo do nosso irmão. O próprio Paulo vai dizer que, assim como ele imita Cristo, os seus seguidores, seus discípulos mais próximos devem imitar Paulo, porque estarão imitando Jesus Cristo. Essa pedagogia de seguir o exemplo mais próximo, bom exemplo que está mais próximo de nós, faz parte da comunhão dos santos, da intercessão dos santos. 1 Tessalonicenses 4, logo no versículo 1. No mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus. Ou seja, nós aprendemos de Paulo, no caso aqui, e vamos imitá-lo, porque aí nós vamos conseguir agradar a Deus. Ele não fala aqui, imitem diretamente Jesus. Vocês vão aprender o que nós ensinamos e vocês vão seguir aquilo, porque vocês estarão agradando a Deus. Está aqui o mais forte ainda em Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. O agiógrafo da carta aos Hebreus, ele não diz imitem Jesus. Não é que não devamos, nós devemos. Mas aí está, nós temos os exemplos mais próximos. Nós temos, no caso da Igreja Católica, os santos que estão nos altares. Então nós temos assim santos das mais diversas profissões, das mais diversas épocas, mostrando o quê? Que é possível sim seguir Jesus Cristo nesta terra e alcançar a salvação. Existem os santos anônimos, que nós nem sabemos que estão nos céus e que estão salvos, e os santos, vamos dizer assim, famosos, cuja a Igreja Católica canoniza, porque numa investigação criteriosa se descobre que alguém aqui na terra pediu intercessão de, por exemplo, o Papa João Paulo II, e a medicina comprovou que aconteceu uma cura inexplicável, o que fundamenta a beatificação num primeiro milagre e a canonização no segundo. Ou seja, no primeiro ele se tornará Beato João Paulo II, terá esse título, e no segundo São João Paulo II, que já aconteceu com o Papa João Paulo II. O que significa que com certeza a igreja está mostrando, inspirada pelo Espírito Santo, que este homem está
entre os eleitos de Deus na Jerusalém Celestial, e é possível publicamente pedir sim a sua intercessão. Diferente, gente, de evocação dos mortos, e nós vamos fazer um vídeo só disso. O Espiritismo, ele consulta os mortos, conversa com os mortos, entre aspas, né? Pede palpite, diz o que acontece do outro lado. Isso é evocação dos mortos. Isso é um pecado abominável para Deus. Está lá em Deuteronômio 18. Mas a invocação dos santos é completamente diferente. Nós pedimos a intercessão desse santo, nós não conversamos com esse santo, nós não temos um diálogo. Nós pedimos que este santo, aquele santo de devoção, aquele santo que você tem mais carinho pela sua história, pelo seu exemplo de vida, como ele alcançou a salvação, nós pedimos a intercessão desse santo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, conforme a sua vontade, vai agir ou não em benefício daquele pedido. Porque também a vontade do Senhor é soberana. Então, evocação dos mortos, pecado. Invocação dos santos não é chamar nenhum santo, nenhum morto, é completamente diferente. Então nós vemos assim que até o verbo é diferente, evocar e invocar. Tudo bem? Então, nós vimos aqui nessas duas passagens que sim, nós podemos sim imitar os santos, imitar os bons exemplos. E nós, na Igreja Católica, nós temos os santos canonizados. Podemos sim imitar os exemplos das pessoas que estão à nossa volta, bons exemplos de cristianismo. Acabamos de falar que quando um membro adoece, ele está naquele corpo místico, então ele também prejudica o corpo místico de Cristo. Assim como os membros saudáveis, principalmente os santos dos céus, eles nos influenciam para o bem também, porque temos aí a comunhão das coisas santas de Deus, a comunhão das pessoas de Deus, e temos aí o próprio Jesus Cristo, que é o ungido. Se ele é ungido, ele recebeu o óleo da unção, ele foi abençoado, e como ele é a cabeça, essa bênção percorre todos os membros do corpo. Por isso é importante essa imagem. Jesus é a cabeça do corpo, o corpo místico de Cristo, a própria cabeça é Jesus. Então, se ele é Jesus Cristo, ele é ungido, a sua unção vai passar pelos membros, pelos ombros, pelos braços, por todo o corpo, e então vai atingir a cada um de nós. Essa comunhão dos santos, ela é uma realidade. E podemos sim interceder pelas almas do purgatório, oferecendo um jejum, isso vai abreviar o tempo das almas que estão lá, oferecendo uma caridade, uma obra de caridade, não por mim, não fui eu que fiz a caridade, mas por aquela alma, oferecendo para que aquela alma tenha o seu período de purificação diminuído. Então nós temos aqui várias possibilidades. Eu posso inclusive, como estou fazendo esse vídeo na quaresma, eu posso ser um corredentor, né? Fazem muito essa crítica dizendo que alguns chamam Maria de corredentora, mas todos nós podemos ser corredentores. Maria no maior grau, porque ela é a rainha de todos os anjos e santos, ela é cheia de graça, né? ela tem uma santidade única, mas ela está abaixo de Jesus Cristo. Ela é uma criatura e todos nós podemos sim ser corredentores na nossa proporção. Isso aconteceu com Paulo. Vamos dar uma olhada lá em Colossenses 1:24. Vai dizer assim: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo está dizendo que o que faltar nas tribulações de Cristo, ele vai completar na própria carne, através do seu sofrimento de cada dia, através da submissão à vontade de Deus a cada dia. Então assim nós podemos sim ser corredentores, quando nesta grande comunhão dos santos, nós poderemos ser um desses membros que vai caminhar com Cristo, em algum momento de nossas vidas, no momento de dificuldade, no momento de obediência com algum exercício espiritual, nós estamos sim completando em nossa carne aquilo que falta às tribulações de Cristo. Parece um pouco estranho, porque o sacrifício de Jesus é perfeito, mas isso está na Bíblia. O que isso está mostrando lá em Colossenses? Que
O sacrifício de Jesus é perfeito, mas nós precisamos dizer sim, nós precisamos aderir a esse sacrifício, a essa cruz, a dar verdadeiramente nosso sim. Porque dar verdadeiramente nosso sim no momento de alegria é muito fácil. Agora, sermos cristãos nos momentos da dificuldade, aí sim o nosso amor estará refinado, o nosso amor estará provado, assim como o ouro e a prata no fogo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no like, né? Favoritem para que esse vídeo possa ter maior visibilidade, para que você possa ser um instrumento de evangelização. Se inscrevam no canal, para que nós possamos formar uma grande rede de evangelização. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe. Obrigado pela tua atenção, pela atenção de cada um de vocês. Desculpe alguma coisa, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.